Glórias a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5, verso de número 38. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Glórias a Deus, irmãos. Diante deste texto, que bem confrontativo, né? Escrito por Mateus, é importante saber que Mateus, que foi um apóstolo, ele escreveu este evangelho para mostrar que Jesus é o Messias prometido. Nós sabemos que esse evangelho foi escrito por um público de maioria judaica. E Mateus está mostrando, através desse evangelho, que Jesus é o Messias prometido, que cumpriu as profecias. Então aqui Mateus está mostrando diversas vezes que Jesus é aquele que cumpre as profecias. Então ele vai estar citando diversas profecias e dizendo, está vendo? Este é o Messias. Jesus é Messias. Ele cumpriu as profecias. Ele vai mostrar que Jesus é Messias através da vida de Jesus, as coisas que ele fez. E nós vamos perceber que os acontecimentos do nascimento, a maneira que Jesus nasceu, já mostra que ele é o Filho de Deus. Desde que ele nasce, há uma perseguição contra ele, mas ele não pode ser tocado, ele não pode ser vencido. O imperador não conseguiu tirar a sua vida. E por que não conseguiu? Porque Jesus é filho do próprio Deus. Jesus é Deus. E o próprio Deus o protegia. E nós vamos ver no livro de Mateus que Mateus está mostrando que João Batista, o grande profeta, né, um profeta que era conhecido pelas pessoas que receberam esse evangelho no primeiro momento. João Batista, a Bíblia vai dizer que as multidões iam ouvir João Batista. João Batista era um profeta respeitado pelo povo. E o próprio João Batista, ele é um profeta que foi anunciado pelos profetas. Que este profeta que viria, ele teria um ministério marcante. E nós vamos perceber que João Batista, ele atraiu muitas pessoas com sua mensagem. Este João Batista, que o público inicial de Mateus conheceu, ouviu falar, foi um importante profeta. Um profeta reconhecido pelo povo. Reconhecido de tal maneira que as pessoas iam para ser batizadas por ele. Até mesmo lideranças iam ser batizados por ele. E o próprio João Batista testificou que Jesus é o Messias prometido. Mateus vai nos mostrar que o batismo de Jesus não foi um batismo comum, porque o Espírito veio sobre ele. João Batista testifica isso. E ouviu-se naquele momento que o céu se abriu. E o próprio Deus testificou: Jesus é meu filho amado. Ele é o rei dos judeus. Ele é o Messias. Mateus vai estar nos mostrando que Jesus foi levado para ser tentado no deserto. E ele foi tentado pelo diabo no deserto. Assim como Adão e Eva, a semelhança de Adão e Eva que foram tentados no Éden. Porém, assim como Israel também, que foi tentado no deserto. A diferença é que ele vence. Adão e Eva caíram. Israel caiu, mas Jesus vence. Ele vence obedecendo a palavra de Deus. Adão e Eva, eles caíram desobedecendo a palavra de Deus. Israel caiu desobedecendo a palavra de Deus. Mas Jesus não. Ele vence. E Mateus está mostrando que esse Jesus que vence por nós, é o Messias, é o grande rei vencedor. E após Jesus sair do deserto, ele sai como vencedor e sai para iniciar o seu ministério.
Nós vamos ver isso no capítulo 4, a partir do verso 12, que vai estar dizendo assim: ouvindo, porém, Jesus que João Batista foi preso, retirou-se para a Galiléia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar, nos confins de Zebulon e Neftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui Jesus começa com a sua mensagem, aqui Jesus começa com o seu ministério, depois do seu batismo, depois de João Batista testificar que ele é o Messias, Deus testificou que ele é o Messias, ele vence o diabo no deserto e ele inicia o seu ministério. E a sua mensagem é: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós vamos perceber aqui também, a partir desse momento, que Jesus começa a chamar seus discípulos e operar sinais. Mateus vai estar mostrando que esse Jesus é o Messias prometido. Ele vai mostrar isso como? Narrando o poder que Jesus tinha para efetuar curas espetaculares, o poder que ele tinha para expulsar demônios. Ele vai estar mostrando isso aqui no finalzinho do capítulo 4. E no início do capítulo 5, que é o nosso capítulo, Mateus vai estar mostrando que Jesus é o Messias através do seu ensino. E nós vamos ter aqui no capítulo 5 o Sermão do Monte, onde Jesus vai estar mostrando como funcionam as coisas no reino de Deus. Ele vai estar aqui dando a devida interpretação da lei. Ele vai estar aqui mostrando, ele vai dizer que no texto que a gente leu no Mateus capítulo 4, verso 17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E aqui no capítulo 5 ele vai mostrar como que funciona o reino dos céus, o que tem valor no reino dos céus. E quando a gente percebe o início desse Sermão do Monte, nós vamos ver que há semelhanças com Moisés, quando deu a lei de Deus no Monte Sinai. Assim como Moisés ele deu a lei naquele monte, Jesus também sobe ao monte. Porém está alguém aqui que é maior do que Moisés. Em Hebreus capítulo 2, verso 1 vai dizer: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então está alguém aqui no Sermão do Monte maior que Moisés, maior que os profetas, o próprio Cristo, o próprio Deus. E agora no início do capítulo 5, o grande rei, o grande Senhor, Jesus Cristo, ele vai proclamar a sua mensagem. A sua mensagem, a mensagem do reino de Deus. Ele está mostrando como que funcionam as coisas do reino de Deus, o que tem valor nesse reino. Ele vai estar mostrando como que funciona a lei no reino de Deus. Nós vamos aprender no Evangelho de Mateus, como na Bíblia, que para ter acesso ao reino de Deus, nós precisamos de uma verdadeira justiça. E essa verdadeira justiça, ela vem através da fé, a fé em Cristo, a fé no grande rei. E Mateus está mostrando que esse grande rei é Jesus. Está mostrando para nós, ele está descrevendo isso para nós. Ele quer que a gente creia nisso, que Jesus é o grande rei. E nós demonstramos a fé verdadeira no Senhor Jesus. Ela é comprovada pela obediência à palavra de Deus. O Sermão do Monte é para quem, irmãos? O Sermão do Monte, ele não pode ser reduzido a regras que você tem que cumprir para entrar no reino de Deus. Ninguém entra no reino de Deus através de obediência à lei. Porque ninguém é capaz de viver o Sermão do Monte. Agora, nesse início do capítulo 5, Mateus quer que a gente se volte para esse sermão e observar que tipo de vida Jesus quer que os seus discípulos abracem. É uma leitura que Jesus quer que a gente faça do verdadeiro viver cristão. As bem-aventuranças. Impossível para um homem que nunca nasceu de novo, para uma mulher que nunca nasceu de novo.
Se nós compreendemos em profundidade o que Jesus quis ensinar aqui, é algo impossível de se viver, de se cumprir. Um homem que não nasceu de novo, ele jamais vai aceitar esse sermão. Se uma pessoa achar que esse sermão é possível de ser vivido com o nosso esforço, ele ainda não compreendeu o que Jesus está dizendo aqui. Através desse sermão aqui, do que Jesus ensinou, a maneira que Jesus quer que a gente viva nesse mundo, Jesus está querendo que os seus discípulos, eles virem o mundo de cabeça para baixo. Porque o estilo de vida que Jesus quer que a gente viva aqui, e nos chamou para viver, é um estilo de vida radical, totalmente distinto do mundo. Porque o mundo diz, afirma-se se você quiser progredir. Ame o prazer, agarre o prazer de qualquer maneira. Ainda que agarrar o prazer, buscar satisfazer as tuas vontades, ainda que isso quebre, desobedeça a lei de Deus, passe por cima de tudo. Passe por cima das pessoas, vale tudo da competição, vale tudo para o sucesso. Esqueça o bem-estar dos outros. Faça tudo o que for necessário. Seja feliz. Seja duro, seja firme, não ceda aos sentimentos, não tenha misericórdia, ame a você mesmo, faça a sua vontade. Então, essas são palavras que o mundo afirma como um caminho que a pessoa que quer ter sucesso deve trilhar. Mas Jesus está ensinando um caminho totalmente diferente, um estilo de vida que não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com a nossa natureza. É um caminho totalmente contrário ao mundo, totalmente contrário a tudo que as pessoas gostam, a tudo que as pessoas buscam. É um caminho humanamente impossível. Sermão do Monte é um caminho humanamente impossível. O mundo diz uma coisa, a nossa natureza diz uma coisa, Jesus diz outra. Quem está certo será? O mundo ou Jesus? Precisamos pensar sobre isso. Nós vamos aprender aqui, não é minha intenção hoje falar de todas essas bem-aventuranças, mas essas bem-aventuranças aqui só podem ser vividas por aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E porque receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam nova natureza, novas capacidades, receberam o Espírito Santo. E porque o Espírito Santo habita dentro delas, e porque o Espírito Santo gerou dentro delas um novo coração, uma transformação poderosa interna, elas são pessoas que têm uma fome, uma sede, não por aquilo que o mundo busca, mas uma fome, uma sede de justiça, uma fome, uma sede de santidade, um desejo de ser santo, um desejo de ser parecido com Cristo, um desejo de agradar a Deus. Esse tipo de vontade, esse tipo de desejo, esse tipo de natureza não é natural, não vem do nosso nascimento natural. Somente aqueles que nasceram de Deus, os verdadeiros súditos desse reino, têm capacidade para viver. As pessoas que nasceram de novo, as pessoas que receberam Jesus como Senhor, Jesus está nos chamando a andar por um caminho elevado. Nós que recebemos Jesus como Senhor, somos chamados a mostrar o poder do Evangelho através da nossa vida. Nós somos chamados a impactar o mundo ao nosso redor, vivendo de uma maneira diferente, pensando de uma maneira diferente, reagindo às circunstâncias ao nosso redor de uma maneira diferente. Por isso que Jesus vai dizer no verso 13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumine a todos que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus está dizendo assim, vocês receberam, está dizendo para os discípulos isso. Não está dizendo para não cristão. Uma pessoa que está me ouvindo hoje, que não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, eu estou falando de um caminho que você não pode andar. Eu estou falando de um estilo de vida que você não pode viver. Para você viver o que eu estou dizendo aqui agora, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus está falando assim, eu dei nova natureza para vocês.
Eu fiz uma transformação dentro de vocês. Agora vá, impacte o mundo com a maneira de viver totalmente diferente, com a maneira de pensar que as pessoas não vão compreender vocês. Seja luz para aqueles que estão em treva. Somos chamados a nos relacionar com o mundo de uma maneira que as pessoas não compreendam as nossas atitudes, fiquem impactadas. Então Jesus, ele vem aqui através desse Sermão do Monte, ensinando como que funcionam as coisas do reino de Deus. Ele não vem para mudar a lei que Deus deu no Antigo Testamento. Ele veio para interpretar a lei de uma maneira correta. O grande rei agora se coloca aqui e vai mostrar como que funciona a justiça nesse reino. E ele vai dar aqui uma verdadeira interpretação da lei. Porque os fariseus, os judeus, com suas tradições, eles distorceram a lei de Deus. Então, Jesus não vem aqui mudar a lei. Então, o verdadeiro cristão, a pessoa que nasceu de novo, ele deve relacionar-se com a lei tendo uma vida justa, que vai exceder a justiça de pessoas que são meramente religiosas. Jesus está nos chamando a viver uma vida aqui que não significa somente uma mudança externa, mas uma vida que acontece através de uma mudança que vem de dentro. Jesus vai nos versos 21 a 26, ele vai mostrar que homicídio não é somente matar uma pessoa. Ele vai mostrar que o verdadeiro cristão, ele não se preocupa somente de ter quebrado essa lei quando ele mata alguém. Ele mostra que o verdadeiro cristão, ele deve lutar até mesmo contra a tentação de guardar em seu coração ódio. Ele fala que o que a lei proíbe não é simplesmente matar, mas o guardar ódio. Então as pessoas não matam ninguém, mas têm um coração cheio de ódio. Então ele vai mostrar que um cidadão do reino, um verdadeiro cristão, deve ter uma vida de paz. E paz com todos. O verdadeiro cristão não deve ser aquele que fica se irando contra seus irmãos. Por isso que ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que se irá sem motivo contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Então ele está dizendo que ao invés de a gente ficar guardando sentimento de ira e ficar brigando, xingando uns aos outros, devemos ser pessoas que buscam a reconciliação. Ainda que a pessoa que brigou com a gente, ainda que a pessoa que provocou aquela briga, nós devemos buscar a reconciliação. Devemos buscar a harmonia, devemos buscar a vida de comunhão. Essa deve ser a nossa atitude. E o encontro daqueles que, de alguma maneira, instaurou-se entre nós e eles algum tipo de briga, um tipo de mal-estar. Nós devemos buscar a reconciliação. Então, olha para você ver como que você vai impactar o mundo. Porque se no mundo alguém te trata mal, alguém briga com você briga com essa pessoa, ou no mínimo, você não quer mais nem papo com essa pessoa, não quer nem chegar perto dela. É assim que o mundo vive. E é assim que as pessoas esperam que você haja. Quando elas te tratam mal, ou por algum motivo, elas provocam a briga. Ela espera que você também vai brigar com ela. Ela espera que você vai ficar com raiva. Mas Jesus nos chama a viver uma vida elevada, impactar essa pessoa que brigou com a gente. Como? Você busca a reconciliação. Você busca a paz. Você se dedica à harmonia. Você não é vingativo. Ser vingativo é comum ao homem natural. Mas Jesus fala assim, não é comum a alguém que nasceu de novo. Jesus está dizendo o adultério não é somente quando você trai o seu marido ou a sua esposa ou a mulher. O adultério acontece quando dentro de você já foi gerada a cobiça. Quando o teu olhar para uma mulher dispara dentro do teu coração a cobiça. Então ele está dizendo os versos 27 a 30 do capítulo 5 que o cidadão do reino deve ter controle sobre a sua vida sexual. Sabendo que o importante é o que vem do coração, não somente os atos externos. Por isso ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então ele está dizendo que nós temos que combater a tentação quando ela ocorre dentro da nossa mente. Quando está ali ocorrendo dentro da nossa mente os pensamentos impuros, nós já vamos lutar contra esses pensamentos.
Porque o homem interior é que importa. O que está dentro de nós é o que importa. Não adianta somente capa, não adianta somente religiosidade. Quando ele vai falar do casamento, nos versos 31 e 32, ele vai dizer que o casamento não é somente um contrato que termina com a carta de divórcio, mas nós devemos ter um compromisso de buscar o bem do cônjuge, em lugar de expô-lo ao mal. No verso 33 a 37, ele vai falar da questão dos votos. Ele fala que a questão do voto ela não se reduz somente em quão solenes sejam os votos, mas nós devemos ter coerência entre as nossas ações e as palavras. A gente deve cumprir aquilo que a gente fala. Devemos ter transparência no falar, objetividade. Devemos desenvolver total honestidade, sem ter necessidade de ficar jurando pelas coisas. Por isso Jesus vai dizer, eu porém vos digo de modo nenhum, jureis. Significa que a palavra empenhada de um filho de Deus, um cidadão do reino, deve ser cumprida integralmente, sem necessidade de juramento. Então o texto está dizendo que nós não devemos ser pessoas que ficam mudando de palavra, mudando de pensamento. Não cumpre o que fala. Sabe, irmãos, eu falei de maneira bem breve desse texto, porque não é o nosso texto de hoje. Mas agora aqui no verso 38, a gente chega no nosso texto. Ainda que eu dei uma introdução muito longa, mas é necessária. Porque no verso 38 diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer que demande contigo, tiraste a túnica, deixe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas a quem deseja que lhe preste. Irmãos, sabe, quando a gente lê um texto desse, isso é um golpe contra a nossa carne. Porque esse princípio, olho por olho, dente por dente, é o que as pessoas praticam ao nosso redor. Ele diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Aonde que foi dito isso? Nós podemos ver no Antigo Testamento isso escrito em Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente. Mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura. Ferimento por ferimento. Golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou da sua escrava e não utilizar, deixá-lo ir, forro e livre. Então, em Levítico 24, 19 diz, se alguém causar defeito ao seu próximo, como ele fez, assim será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Deuteronômio 19, 21 diz, não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É essa lei que Jesus está falando aqui, ouviste o que foi dito. Mas essa lei aqui, ela não permite que você exerça vingança. Se alguém te feriu, você vai lá e fere. Não. Essa lei aqui era uma lei que Deus deu para ser usada nos tribunais. Era uma lei para os tribunais civis. Por que essa lei foi estabelecida? Para te incentivar a vingança? Não foi para encorajar a vingança. Mas pelo contrário, ela foi uma lei estabelecida com o fim de desencorajar a prática da vingança pessoal. Mas o que nós praticamos, e o que os fariseus começaram a praticar distorcendo a lei, era a vingança. Essa foi a distorção farisaica. Essa lei que foi dada aqui como limite, né, para o crime que a pessoa cometeu, para que não houvesse excesso, né, na retribuição por um crime, para que não houvesse excesso. Os fariseus distorceram essa lei, e estavam usando ela como um meio para poder exercer vingança pessoal. Uma lei que foi feita para reprimir a vingança. Então os fariseus tiraram essa lei do seu contexto civil. E estavam aplicando essa lei nos seus relacionamentos pessoais. Então eles pensavam que isso dava para eles o direito de exercer vingança com as próprias mãos. E se você perceber, esse princípio dessa interpretação dos fariseus, olho por olho, dente por dente, rege as nossas relações pessoais nesse mundo caído. A reação natural nossa a uma vingança, a uma afronta, a uma perseguição, à injustiça, é olho por olho, dente por dente. No mínimo, quando alguém nos ofende,
No mínimo, quando alguém faz algum mal contra nós, o que nós queremos fazer no mínimo é retribuir do mesmo jeito. O mínimo é isso. Retribuir do mesmo jeito para essa pessoa. A gente quer se vingar. Se alguém fez mal para nós ou cometeu alguma coisa que a gente considera injustiça, qual que é a maneira de a gente se lidar? Fazer para a pessoa o que ela fez com a gente. Para quê? Para que ela sofra o que a gente está sofrendo. Dessa forma, ela aprenda. Então, nós queremos ser juízes. Nós queremos julgar o que a pessoa fez. Eu julgo que é injustiça e eu vou exercer o meu direito de juiz e eu vou aplicar nessa pessoa uma punição. Então, no mínimo, a gente quer se vingar à mesma altura, no mínimo isso. Mas, às vezes, as condições não permitem. Né? Às vezes, a injustiça que foi cometida contra nós com um chefe, uma pessoa que a gente não tem como se vingar dela, porque ela talvez está numa posição superior. A gente não consegue se vingar na mesma altura, mas talvez a gente, no mínimo, vai satisfazer falando mal dessa pessoa, denigrindo a imagem dela, guardando rancor, desejando mal. São maneiras que a gente exerce o nosso juízo pessoal. Então, dessa forma, a gente age como juiz, decidindo qual sentença o ofensor merece. Eu julgo. Ele fez isso comigo, ele falou mal de mim, ele me tratou mal, ele falou aquela frase que eu não gostei. Então eu julgo que isso aí está errado, eu decidi ficar com raiva, eu decidi falar mal, então, ou seja, eu vou dar o veredito, eu sou o juiz. Então, olho por olho, dente por dente. É o princípio, irmão. É assim que o mundo age, é assim que o mundo pensa. Só que Jesus está dizendo, né, vocês estão quebrando a lei de Deus, porque olho por olho, dente por dente, o princípio dessa lei não é isso aí que vocês estão fazendo. E Jesus está dizendo, no reino de Deus é diferente. Quando alguém te ofende, é de outra maneira que você tem que agir. Quando alguém faz algum mal para você, é de outra maneira que você tem que agir. Não é se vingando, não é agindo como juiz, não é punindo a pessoa, não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Ele está dizendo assim, não é assim que se resolve uma contenda, não é assim que se resolve uma situação difícil, não é assim que resolve o problema de alguém que está te tratando mal, não é assim. No reino de Deus não é assim. Isso não dará resultado. Você se vingar da pessoa, tratar ela como te tratou, isso não vai acabar com a contenda. É uma ilusão que a gente tem. Fazer a pessoa sofrer o que está sofrendo não vai acabar com a contenda. Satanás diz que vai, mas não vai. Essa contenda ela vai crescer cada vez mais. Mas a gente não consegue fazer isso, porque somos egoístas, porque o pecado nos torna egoísta. Nós nos tornamos pessoas hipersensíveis e achamos que o nosso eu deve ser protegido. Então o egoísmo nos torna, eu estou falando de mim também, o egoísmo nos torna reativos, a gente reage, afronta. O egoísmo nos torna vingativos, a gente quer se vingar. No mínimo tratar mal. No mínimo pensar mal. No mínimo falar mal. Isso é a gente olho por olho, dente por dente, irmãos. E isso é uma distorção do olho por olho, dente por dente. Isso é uma distorção. Porque o Antigo Testamento nunca incentivou a vingança, pessoal. Em Levítico 19:18 diz, não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, a lei de Deus. Jesus não veio mudar a lei. Jesus não veio dizer assim, antigamente estava escrito olho por olho, dente por dente. Agora eu te digo, não, ele não está dizendo isso. Ele está explicando a lei, porque a hora que é escrito na lei, Levítico 19:18, não te vingarás, não guardará ira. Em Provérbios 20:22 diz, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, Ele te livrará. Aqui em Provérbios já está entrando no princípio que Jesus quer nos ensinar. Em Provérbios 24:29 diz, não digas, olha só o que diz Provérbios 24:29. Não digas, como Ele me fez, assim lhe farei a Ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Olha o provérbio diz, não diga isso. Que da maneira que te tratarem, você vai tratar a pessoa. Se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu trato mal. Isso é olho por olho, dente por dente, de uma maneira distorcida, irmãos. Você está seguindo aqui o olho por olho, dente por dente, segundo a ideia farisaica. Eu olho por dente do mundo, mas porque o olho por olho, dente por dente da Bíblia não é assim. Jesus fala, cidadãos do meu reino não age assim. Jesus está dizendo aqui para você e para mim, Provérbios 24:29, não digas, como Ele me fez a mim, assim farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Me tratou bem, eu trato bem. Falou mal de mim, também falo mal. Né? Como dizem, não vou ser bobo dos outros. Né? Não vou agir como bobo. Né? Como a lei do mundo. Não deixe as pessoas subir em cima de você, não. Se imponha. Levante a tua voz. Brigue. Não seja bobo.
Então essa é a maneira de resolver contendas. Mas como a gente disse, Deus deu essa lei olho por olho, dente por dente. É uma lei destinada a tribunais. Era uma lei para os tribunais, para poder desencorajar a prática da vingança privada. Então, em nenhum momento o Antigo Testamento diz: vinga-te pessoalmente quando te fizer algum dano. Pelo contrário, o Antigo Testamento diz: não vingues por ti mesmo, porém deixe a justiça que seja administrada publicamente. Quando a gente vê Levítico 24:14 diz: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram põem as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação apedrejará. Então a comunidade que vai julgar. Em Deuteronômio 19:15 diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qualquer que for. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e do juiz que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. Assim exterminarás o mal do meio de ti, para os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer semelhante mal no meio de ti. E não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui não há vingança pessoal. Juízes deverão julgar o caso. Não poderá uma pessoa só acusar a outra. Terá que ter testemunha, para que não haja injustiça. Essa lei olho por olho, dente por dente aqui é para evitar os excessos, evitar injustiças. Então, Jesus está dizendo: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, mas vocês entenderam errado essa lei. Ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O que Jesus quis dizer quando ele disse assim: não resista ao perverso? Não resista ao mal. Precisamos ler esse texto aqui dentro de um contexto que vem imediatamente depois. Porque ele diz no verso 43, ouviste que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente que vos amam, que recompensa tendes? Não faz também os publicanos os mesmos? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, essa passagem aqui ela é idêntica aos outros evangelhos onde ela é citada. Amai os vossos inimigos. Um versículo aqui chave, é uma frase chave. Amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha o que o texto diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Irmãos, amai os vossos inimigos. Isso aqui não pode ser cumprido por uma pessoa que não nasceu de novo. O mundo não pode obedecer essas palavras. Nem mesmo pode entender elas. Elas vão além da capacidade. A carne e o sangue não podem entender isso. A pessoa que não nasceu de novo, não nasceu do Espírito, ela não pode compreender, não pode ser discernida o entendimento disso aqui, não pode ser vivido isso aqui sem o Espírito. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que nasceram do alto, que nasceram de Deus, podem entender e viver o que Jesus está dizendo aqui. Somente pela graça, somente pelo poder da cruz, somente através do Espírito Santo. Jesus está nos chamando aqui nesse texto a andar por um caminho santo, um caminho sublime, um caminho celeste, um caminho alto. Ele está chamando a gente para andarmos como filhos de Deus. Como que nós vamos andar como filhos de Deus? Para isso, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que dizer não para nós, temos que dizer não para o nosso orgulho, temos que dizer não para a nossa soberba. Não pode, se nós somos pessoas hipersensíveis, que vivem querendo proteger o próprio eu, nós não vamos conseguir viver isso aqui. A nossa carne corrupta não pode ver isso aqui. Nós temos que negar nós mesmos, temos que negar nossa carne, temos que negar a voz do mundo, temos que dizer não para Satanás. Nós somos chamados a andar como filhos de Deus. E isso aqui, irmãos, amar inimigo, orar por quem nos persegue, isso é ser luz.
no meio do mundo em trevas, é agir como cristãos. As pessoas, elas se vingam. As pessoas, elas falam mal de quem elas não gostam. O mundo age assim. Agora, falar bem de quem não merece, isso é ser luz. Tratar bem quem te trata mal, isso é ser luz. Isso é ser filho de Deus. Isso é glorificar a Deus. Isso é ser sal. Isso é ser luz. Isso é impactar o mundo. Você está tratando uma pessoa mal porque ela te tratou mal. Tudo bem. O texto não está querendo justificar o erro dos outros. Quem julga isso não é você, Deus. Mas se você quiser impactar aquela pessoa, se você quiser ser luz para que aquela pessoa venha se converter, se você quer ser usado por Deus, se você quer exaltar o nome de Deus, trata bem quem te trata mal. Fale bem quem fala mal de você. Trata com amor quem não merece. Porque é assim que Deus faz. Eu e você sendo inimigos, rebeldes, desobedientes, Deus deveria ter nos mandado para o inferno. Se Deus fosse nos tratar segundo o que a gente merece, todo ser humano ia para o inferno. Mas para aquelas pessoas que são inimigas, que desobedecem, que se rebelam contra Deus, Ele enviou seu filho para morrer por elas. Ele deu a maior prova de amor. Ele amou quem não ama Ele. Ele amou os seus inimigos. Filho, se Deus ama inimigo, Ele é te chamado, Ele te chama a andar num caminho elevado, sublime, alto. Amar inimigo no mundo é ser bobo, é ser fraco. No mundo é, mas no reino de Deus não. No reino de Deus isso é andar de maneira elevada. Então Jesus está chamando a gente para andar num caminho sublime. Mas para isso, irmãos, teremos que negar nossa carne. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. O penhor da carne, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que Jesus está condenando aqui em nosso texto é um espírito de desamor, um espírito de ódio, de desejo de vingança. Ele está dizendo, não resistais ao perverso. Não resistais. Sabe, porque resistir ao perverso é ter uma disposição que é o contrário ao amor. É contrário, sabe, ao perdão, à brandura, à tolerância. É isso que está dizendo. Ele fala, não resistais ao perverso. Resistir ao perverso é ser reativo àquilo que eles te fazem. É se vingar. Sabe, é por isso que ele diz aqui, não se vingue de quem te trata mal. Volte a face. Trate bem quem te ofende. Se falar mal de você, fala bem da pessoa. Ora por ela. Seja luz, porque essa pessoa está em trevas. Em Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quando você trata mal uma pessoa que te tratou mal, quando você, no mínimo, ignora, você foi vencido pelo mal. Você foi vencido por Satanás. É você que foi vencido, você que está sendo derrotado. Não pense que quando você se vingou de uma pessoa, tratou ela mal, não pense que você venceu, você foi derrotado. Você perdeu a oportunidade de agir como filho de Deus. Você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Você perdeu a oportunidade de ser um filho, sendo um filho em quem Deus pode dizer, esse filho que eu me agrado, esse tipo de atitude que eu me agrado. Quando você age mal com mal, quando você devolve o mal com o mal, você satisfaz a Satanás. Você deixa Satanás feliz. Você agrada a Satanás. Ele se alegra quando você se vinga. Ele se alegra quando você trata mal quem te trata mal. Ele se alegra. Em João 16, Jesus diz, estas coisas vos digo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo, irmãos, nós vamos sofrer muitas injustiças. No mundo nós vamos sofrer muitas calúnias. No mundo nós seremos perseguidos. Ele está dizendo aqui, se alguém mover uma ação contra você, mesmo que seja injusta, ele está dizendo que se alguém tirar a sua camisa, sua túnica, dê também a capa.
E olha que não está falando aqui a quem está movendo a demanda, mas a quem está sofrendo ela. Em vez de você responder com ressentimento a esse processo judicial que é movido contra você, em vez de você agir de maneira queixosa como todo mundo age, que falando mal para todo mundo, expondo, até fazendo oração contrária contra a pessoa. Sabe, irmãos, em vez de fazer isso, ora pela pessoa que está tratando você injustamente. Ora pela pessoa que está tirando o que é teu. Isso é possível, irmãos. Humanamente falando, isso é impossível. Sabe, então Jesus está dizendo, nós não podemos deixar que o nosso coração seja contaminado pelas coisas que nos acontecem nesse mundo. Porque nesse mundo nós vamos sofrer muitas injustiças. Vamos sofrer aflições, vamos sofrer perseguições. Tem irmãos nossos agora que estão morrendo em países onde a perseguição é física. Estão vendo seus familiares mortos. São aflições. E como não guardar rancor quando você sabe que o teu marido foi morto por um inimigo da fé? É quando você entende que a nossa vida aqui, o nosso reino, não é daqui. Aqui a nossa vida é passageira. Nós temos que olhar além dos sofrimentos. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele ainda assim estava preocupado com os agressores. Porque ele sabia que aqueles agressores não entendiam o que estava acontecendo. Ele sabia que os seus agressores, eles não conseguiam enxergar Jesus como o Senhor. E para a desgraça deles, eles não enxergavam Jesus como o Senhor. Estevão não estava preocupado com a sua dor, ele não estava preocupado com o seu sofrimento, ele estava preocupado com aquelas pessoas. Porque enquanto elas permanecem cegas, elas permanecem inimigos de Deus e passarão a eternidade no inferno, a menos que sejam acordados. Ele, enquanto estava morrendo, enquanto estava sangrando, enquanto estava sofrendo, ele orava, Senhor, não acrescente a eles os pecados. Eles não sabem o que fazem. Ele estava preocupado em ser luz, ele estava preocupado em ser sal. Ele queria que eles enxergassem, porque Estevão sabia que o seu sofrimento é passageiro. Nesse mundo é aflição mesmo, nesse mundo é sofrimento. Mas Estevão sabia que depois da morte a glória seria eterna. Estevão sabia que estava indo para um lugar onde não há mais sofrimento. Então Estevão não estava se preocupado com si, com as suas dores, com as suas angústias, com as afrontas que ele sofre, não. Porque ele sabia que estava com data para acabar. Mas aquelas pessoas, se elas continuarem naquele caminho, se elas continuarem rejeitando o evangelho, elas vão para um lugar onde o sofrimento nunca mais acaba. Quando a gente deixa a raiz de amargura entrar em nosso coração, nós nos contaminamos. E deixamos de ser sal, deixamos de ser luz. E não funcionamos mais como deve funcionar um cristão. Em Hebreus 12:15 diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando deixamos o rancor entrar em nosso coração, quando nós deixamos a angústia, a ira entrar em nosso coração, o desejo de vingança entrar em nosso coração, isso vai nos perturbar, isso vai nos trazer sofrimento, isso vai fazer que a gente contamine muitas pessoas. Isso vai nos fazer funcionar totalmente ao contrário do que Deus quer que a gente sofra. Tem irmãos agora que estão sendo privados das suas posses, mas mesmo assim, Jesus diz, não podemos odiar essas pessoas. Nosso coração deve se encher de amor por essas pessoas, mesmo as que nos perseguem. Jesus está dizendo, em vez de revelar um espírito de amargura ou tristeza por alguém que impõe sobre nós uma carga, um sofrimento que nós não merecemos, devemos responder com um sorriso. Ele diz, se alguém te manda andar 1 milha, vá 2. Ele está dizendo, semelhantemente, se alguém te pedir auxílio, te pedir ajuda, não te faça de surdo. Ele fala assim, Jesus está dizendo que dá quem te pede. E não é para dar de má vontade, murmurando, mas dá generosamente. Empresta, sem egoísmo. Não empresta com desejo de ganhar juro, nada disso. Ajuda. Só com desejo de ajudar a pessoa mesmo.
Emprestar para ganhar juro, o ímpio faz. Mas emprestar com desejo de ajudar, com desejo de ver aquela pessoa sair daquela situação, se compadecendo, se colocar no lugar dela. Isso o mundo não faz. Irmãos e irmãs que me ouvem hoje, cristãos que me ouvem, as pessoas ao nosso redor são escravas de Satanás. As pessoas ao nosso redor são escravas do pecado. As pessoas ao nosso redor são cegas, são mortas espiritualmente. As pessoas ao nosso redor não conhecem a Deus. As pessoas ao nosso redor não conhecem a salvação em Cristo. As pessoas ao nosso redor, elas não sabem e nem podem entender o perigo que elas correm. Elas não sabem que elas podem descer ao inferno a qualquer instante e entrarão num lugar de sofrimento que elas nunca mais poderão sair. Mas, sabe, verdadeiro sofrimento é o risco, é o que elas estão correndo a qualquer momento, o risco que elas estão correndo a qualquer momento. Verdadeiro sofrimento é o inferno. É isso que elas vão sofrer. Sofrimento eterno. Nosso sofrimento não é nada. Toda afronta que a gente sofre não é nada. Tudo que a gente não é nada perto do que elas vão sofrer. Mas quando a gente se torna pessoas egoístas, quando nós agimos como pessoas egoístas, nós só pensamos no nosso sofrimento. Nenhum momento sequer a gente se preocupa com aquelas pessoas. Paulo diz, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados. Não é contra as pessoas, elas são escravas, elas são cegas, elas não sabem o que estão fazendo. Nós que somos cristãos, eu estou falando para cristãos, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. É nós que devemos agir totalmente diferente das pessoas ao nosso redor. E quando a gente agir totalmente diferente das pessoas ao nosso redor, seremos sal, seremos luz. E a todo instante a gente está vivendo circunstâncias e situações que nos dão a oportunidade de mostrar o poder do Evangelho. Perdoando a quem não merece, amando a quem não merece, ajudando quem não merece, tratando bem quem não merece. Quando a gente faz isso, a gente age como filho de Deus. Mostramos a grandeza de Deus, a grandeza do Evangelho, a grandeza da salvação em Cristo. Nós precisamos ser um enigma para as pessoas ao nosso redor. Quando elas esperam que a gente vai tratar mal, a gente trata bem. Porque é assim que agem os filhos de Deus. Em 1 Pedro 2,9 diz, vós porém, 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Ele fala, amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões da carne que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal contra vós, como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer autoridades, como enviado por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém sofrendo tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quanto praticar o bem, sois igualmente afligido e suportai com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fosse chamado, pois Cristo também sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo para que você siga os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas somos sarados.
Porque estavas desagarrado como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que texto, irmão. 1 Pedro 2, do verso 9 ao 25, é a síntese de tudo aquilo que a gente falou agora. Somos chamados para andar como filhos de Deus. Sofrer afronta por amor a Deus. Jesus sofreu. Jesus foi injustiçado. Jesus foi castigado. Ele não se vingou, mas ele amou, ele nos amou, irmãos. O castigo que nós merecemos, ele recebeu em nosso lugar. Como ovelha muda, não abriu sua boca, mas se colocou entre nós e Deus, recebendo o castigo que a gente merece. Somos chamados, de maneira muito mais inferior do que ele sofreu, a sofrer por amor a Deus, a sofrer injustiça, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a santidade do Evangelho seja glorificada, para que a beleza da igreja seja exposta diante das pessoas. É assim que os servos de Deus devem andar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Ló se tornou cobiçoso e abandonou Abraão. Mas quando Ló estava em apuro, Abraão ele se apressou para ajudar seu irmão. A Bíblia diz que José, ainda que foi tratado mal, ainda que foi vendido pelos seus irmãos, ele agiu de maneira generosa e perdoou seus irmãos. A Bíblia diz que Davi 2 vezes poupou a vida do perseguidor Saul. A Bíblia diz que Eliseu põe água diante dos sírios que foram lá para matar ele. A Bíblia diz que Estevão intercedeu em favor daqueles que estavam apedrejando ele até a morte. E o próprio Jesus, quando estava sendo morto naquela cruz, orou: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão. É isso que é exigido de nós como cristãos. E a mansidão é um fruto do Espírito. A mansidão vem somente aqueles que nasceram de Deus têm poder para viver isso aqui. Somente aqueles que estão em comunhão com Cristo. Cristo diz: eu sou videiro e vocês os ramos. Vocês não podem nada sem mim. Ser cristão não é somente agir com a lei da retribuição. O que fez para mim, eu faço para eles. Mas ser cristão é abrir mão dos direitos pessoais. Ser cristão é viver como filho de Deus, dependendo totalmente de Deus. Então, esses versos 38 a 42, ele nos ensina que o cidadão do reino, o cristão, aquele que nasceu de novo, aquele que é filho de Deus, aquele que quer agradar a Deus, deve ter um controle rigoroso sobre as suas reações. Sabendo que nós não somos juízes. Deus é juiz de toda a terra. Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. A qualquer que te ferir a face direita, volte também a outra. Revidar com a mesma moeda é uma atitude humana. Agora, a atitude que brota da nossa comunhão com Deus, com a nossa comunhão com o Espírito Santo, é oferecer outra face, é entregar a capa, é caminhar a segunda milha, é dar quem nos pede. Será que é covardia tratar bem quem nos trata mal? Será que é covardia tratar bem a pessoa que tira vantagem de você? Será que isso é covardia? Não, irmãos, isso é coragem. É a coragem de amor. É justamente essa coragem de perdoar quem não merece, de amar quem não merece, é que vai fazer com que o mal que vem dessa pessoa seja vingado, seja vencido. Porque a nossa vingança, quando a gente se vinga das pessoas que nos tratam mal, não pense que a tua vingança vai resolver os relacionamentos teus problemáticos. Pelo contrário, a tua vingança pessoal vai só fomentar a ira, a contenda, a briga, a desavença. Enquanto você permite cair, acha lugar no teu coração, que a raiz de amargura acha lugar no teu coração, você se torna um cristão inútil, que não é luz nem sal. O sal, quando se torna insípido, não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Então, o amor, irmãos, não é um sentimento
porque a gente vai limitar somente aqueles que nos amam. Não. Amor é um sentimento que deve ser estendido até mesmo aos nossos inimigos. Jesus diz, nada podeis sem mim. Ninguém pode viver isso aqui, a menos que sejamos capacitados pelo Espírito Santo. Que possamos orar para que Deus possa nos dar graça para viver essa vida excelente que Ele nos chama de viver. Porque se nós vivemos desse jeito no meio das pessoas, certamente a nossa vida, o nosso testemunho vai impactar as pessoas ao nosso redor. Dessa forma estaremos glorificando a Deus, mostrando o poder do Evangelho na nossa vida. Não mostramos o poder do Evangelho somente com palavras, mostramos vivendo uma vida totalmente diferente que o mundo vive. Que possamos ir por este caminho. Oremos. Deus, obrigado por essa oportunidade junto com os meus irmãos. Reconhecemos, Pai, a nossa incapacidade de viver essa vida elevada que Jesus nos chama a viver. Por isso, nós sabemos que dependemos totalmente da graça. Por isso, Jesus disse que bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que sabem que não conseguem, aqueles que sabem que nada têm para viver esse tipo de vida. Mas eles dependem totalmente da graça que vem de Deus. Por isso, eles têm fome e sede de justiça, do poder de Deus, da graça de Deus. E eles serão saciados, o texto diz. Dependemos totalmente da graça de Deus. Que o Senhor nos conceda o poder, a graça que nós precisamos para viver essa vida elevada. E que o Senhor glorifique o teu nome através das nossas vidas. Que Cristo habite em nós ricamente. E que possamos amar como Ele amou, amar com o amor de Cristo. Que possamos perdoar com o perdão de Cristo. Que possamos nos relacionar com a graça que vem de Cristo, para que nós possamos exaltar o Evangelho e exaltar o poder da igreja, a santidade e a beleza da noiva de Cristo. Toma nossas vidas, Deus, em Tuas mãos. Nós precisamos de Ti. Age em nós, através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.